Olá, professor, graça e paz. Desejo que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, te capacitando. E hoje nós estamos aqui para passar a você mais um subsídio. Hoje nós vamos conversar a respeito da aula de número 7 da classe de jovens com o tema A Conversão de Saulo. Caso você ainda não se inscreveu em nosso canal, eu faço esse convite para você. E também não esqueça de acionar o sininho para sempre que vier algum conteúdo novo aí em nosso canal, você ser notificado e ficar por dentro daquilo que a AD Blue produz. Um subsídio muito bacana para essa aula, que eu acho muito interessante você, professor, ter em mãos, é um mapa. Um mapa onde contém o Mediterrâneo, todas essas cidades que estão em volta, né? Por quê? Porque sempre que nós vamos falar a respeito de Paulo, e muitas vezes o contexto do Novo Testamento, a gente fica um pouco perdido, porque cita lugares, fala o nome de cidades, e muitas vezes a gente está fora de mapa. Então eu trouxe para você, como sugestão, eu vou mostrar aqui, eu tenho esse atlas, e aqui na página 151, tem um mapa bem legal, tá? Bem legal mesmo aqui, ó, que pega bem certinho o Mediterrâneo e as cidades ao seu redor, que esse daqui é o contexto de Paulo, então para nós nos localizarmos. É claro que se você não tem o Atlas, você pode estar fazendo o download dessas imagens na internet, você também tem isso à sua disposição. O legal é você fazer a impressão dela e ter isso em mãos para que os jovens possam pegar, né, e olhar e vocês estarem conversando. Caso não tenha essa possibilidade e você tem um data show à sua disposição, também pode estar projetando para você estar bem situado e bem localizado. Bom, essa lição nós devemos nos perguntar, né? Ela está falando a respeito da conversão de Saulo. A pergunta que deve ser feita é: por que é tão importante ter esse texto bíblico falando a respeito da conversão de Saulo? E hoje ela está concentrada em uma lição. Bom, você pode colocar isso como uma sugestão para os seus jovens, iniciando com essa abertura. Por que a conversão de Paulo é importante? Por que é necessário a gente saber a forma, como foi, o que aconteceu, o que ocorreu? Você pode colocar isso como discussão para eles. É claro que nós sabemos que Paulo tinha planos, mas Deus tinha outros planos para ele, que seria fazer dele um apóstolo aos gentios, ou seja, compartilhar o evangelho àquelas pessoas que não eram judeus ou que não conheciam a Torá. Então Paulo vem como alguém muito necessário para a época em que o Novo Testamento está inserido, né? A época em que esses cristãos estão ali após a ascensão de Jesus Cristo, então depois do Pentecostes, Paulo vem como alguém chave nesse contexto para a propagação do evangelho, né? Então a conversão de Paulo é importante justamente por causa disso, porque ele foi escolhido para levar as boas novas de salvação aos gentios. Portanto, os gentios são todos aqueles que não eram nascidos judeus, né? Não eram judeus ou não professavam a mesma fé que o judaísmo. Essa lição tem como um objetivo, né? Isso às vezes precisa ficar bem claro para nós, para a gente saber por onde a gente vai caminhar, né? Essa lição tem como objetivo explicar, então, o encontro de Saulo com Jesus, analisar também a importância da figura de Ananias nesse processo, mas também conscientizar que Deus é a pessoa que muda os planos. É somente Ele que tem o controle de fazer essa alteração dentro da vontade dEle. Antes de nós adentrarmos aos tópicos da lição, eu achei muito importante também estar falando a vocês a respeito um pouco de Paulo, porque a lição ela já entra dentro, claro, da conversão de Paulo, e antes não se tem muita coisa a respeito de Paulo. Mas se você for fazer uma pesquisa,
também olhando as demais cartas de Paulo, ele vai dar sempre algumas dicas para nós, porque Paulo ele vem aparecer, quando eu digo Paulo, é Saulo, né? É porque, na verdade, Saulo vem do hebraico e Paulo vem do grego, né? Paulus. Saulo é em homenagem ao rei Saul, né? Enfim, então assim, às vezes eu fico pensando, é Saulo e aí tô falando Paulo, mas é a mesma pessoa, é só por causa da língua em que está, enfim, que tem essa divergência às vezes, mas é a mesma pessoa que nós estamos falando, tá? Então assim, como eu estava falando, nós vamos encontrar então Saulo aí surgindo no contexto de Atos, e depois nós vamos ver ele nas epístolas, né? E depois Pedro vai fazer uma breve citação também de Paulo. Então eu achei muito legal construir quem é esse Paulo. E vou dar algumas informações aqui para você também poder estar compartilhando isso com os jovens, né? Porque antes de Paulo aparecer em Atos, ele tem uma história, né? Nós conhecemos um pouco mais da sua história que a gente vê descrita nas epístolas, vê descrita em Atos, mas nós precisamos saber um pouquinho antes disso quem era Paulo, né? Então, assim, como eu já falei, Paulo ele é citado então pela primeira vez em Atos 7:58, no episódio ali da morte de Estevão. Ele é o jovem rapaz que então está segurando ali os mantos, as capas daqueles que estão ali promovendo o julgamento de Estevão, né? Paulo, ele também é judeu, da tribo de Benjamim, e, portanto, ele recebeu todo o ensino da lei, né? Ele foi criado à moda judaica mesmo, como a gente conhece e sabe que era a regra, né? Ele vai se denominar também fariseu. Quem eram os fariseus, né? Era um grupo de judeus que se denominavam assim fariseus. Por quê? Porque eles observavam rigorosamente a lei e se dedicavam a aplicar elas as escrituras, aplicar elas às pessoas de uma forma mais simples, né? Então eles falavam às pessoas o que a lei dizia, né? Sempre que eu digo lei nesse contexto aqui, nós não estamos falando da nossa Bíblia no todo, mas nós estamos falando da Torá, do Pentateuco, que era isso que eles tinham nas mãos, e alguns livros dos profetas que eles possuíam, né? Então Paulo, ele nasceu em Tarso, na Cilícia, isso é na Ásia Menor. Então, se você for olhar no mapa, você vai ver assim, ó, que aqui está Jerusalém, né? Aqui no cantinho ali, onde hoje é Síria, mais ou menos. Mas Paulo, então, nasceu em Tarso, na Cilícia, na Ásia Menor. Provavelmente ele nasceu por volta de 10 anos depois do nascimento de Jesus. Então, eles eram contemporâneos, mas não pode-se afirmar que Paulo esteve com Jesus ou que conheceu Jesus fisicamente, até porque se tal evento tivesse ocorrido, ele teria citado ao longo das suas cartas, enfim, ele teria falado a esse respeito. Nós sabemos também que Paulo, ele era um cidadão romano, né? E essa cidadania, ele diz que foi herdada. Então isso veio já do pai dele. Existem algumas discussões que o pai dele possa ter comprado, adquirido essa cidadania romana, ou houve um período da época em que Tarso, todos os habitantes de Tarso receberam cidadania romana. Então, não se sabe ao certo como foi, mas o que importa é que ele era um cidadão romano. Portanto, Paulo, ele também tinha uma irmã que está descrito lá em Atos 23:16. Nós não sabemos da existência de outros irmãos, somente dessa que o texto vai citar ali. E sabemos que Paulo, ele tinha uma profissão. Atos 18:3 vai dizer que ele era fabricante de tendas. Nós sabemos que Saulo era tão zeloso na lei e em sua fé, né? E isso ele mesmo vai dizer lá em Gálatas 1:14, que desde muito cedo ele era muito fiel às Sagradas Escrituras. Paulo também era fluente nas línguas grega, hebraica, latina e aramaica. E ele recebeu educação filosófica, retórica e de matemática como sendo um cidadão romano, né? Porque para você ser um cidadão romano, você tinha algumas regras para
para se encaixar dentro delas, e a educação era uma delas. Portanto, há quem diga também, e especula-se isso, né, se Paulo era ou não participante do Sinédrio, né, mas nós não podemos afirmar isso, né, porque também não temos esses registros, mas nós sabemos que Paulo era alguém muito influente pelo seu zelo com as Sagradas Escrituras e a sua devoção a que as pessoas se comportassem de acordo com o que a lei judaica assim esperava de quem a professava. Dadas essas informações, então a gente vai entrar no conteúdo da lição. Bom, eu não vou ler muitas coisas do que a lição fala, mas eu vou acrescentar algumas coisas que eu julgo ser necessário para que você possa aí dar uma excelente aula. Então, no tópico 1, que está falando um encontro inesperado no caminho, o ponto 1 desse tópico diz, um Saulo ameaçador. Bom, a gente que lê as suas epístolas é meio estranho, né, a gente ouvir falar de Saulo como sendo um ameaçador, porque a gente vê na escrita das suas epístolas ali, ele falando sobre, enfim, os dons do Espírito, sobre ter paciência, né, a gente vê realmente alguém transformado pelo Evangelho, né. E aí, nesse tópico, você pode colocar, né, sugerir, então, ali que Paulo aparece em Atos 7:58, como eu já falei, né, diante das testemunhas na acusação de Estevão, e Atos 8:1, a Bíblia vai dizer que Saulo estava ali consentindo com a morte de Estevão, ou seja, ele estava aprovando o que estava acontecendo, porque conforme ele era tão zeloso assim, a palavra de Deus não podia ser difamada, ou não poderia surgir novas ideias, que isso era o que o cristianismo representava na época, né? Os ensinos de Jesus eram vistos como uma seita, como algo herege para os judeus da época. Então, tinha que acabar com isso, exterminar com isso. E isso incluía também aqueles que professassem essa fé, né? Então, nós temos aí Paulo sendo alguém zeloso quanto a isso. É claro que, após a morte de Jesus, nós temos um contexto histórico que se instala, que é um contexto de perseguição. E os crentes, então, eles são ali dispersos para várias cidades, além de Jerusalém, claro, com o intuito também dessa fé ser propagada, mas para a própria proteção deles, eles então tomam essa decisão, né? E no capítulo 8, versículo 3 de Atos, a gente vai ler que Paulo devastava a igreja, né? Essa nova igreja que estava nascendo, e ele ia de casa em casa prendendo essas pessoas, ou seja, ele estava disposto a exterminar, a matar essas pessoas para que isso não se propagasse. E ele estava então determinado a perseguir os discípulos fugitivos. Ele se autodenominou um inquisidor, foi isso que Paulo fez, né? E ele traria de volta os fugitivos. A qualquer custo, ele faria isso. E então, ele tem essa brilhante ideia, né? Pedir ao sumo sacerdote essa autorização para ele ir nas outras cidades e trazer esses cristãos que lá estavam, então, para serem presos, julgados e até mortos, então, em Jerusalém. Por que Damasco? Porque Damasco era uma das cidades onde os crentes estavam então fugindo e se refugiando. Ela era uma onde tinha um maior centro religioso, uma das maiores sinagogas também estavam em Damasco, então era claro que esses judeus iriam se reunir lá, até porque eles se reuniam ainda nas sinagogas também, porque eles não tinham um entendimento por completo de que eles eram alguém novo e separado, mas eles ainda se entendiam como sendo uma parte ou um braço do próprio judaísmo, né? No ponto 2, nós vemos então perseguindo Jesus, no versículo 3 do capítulo 9, né? Ali vai dizer que na sua viagem ele estava se aproximando de Damasco, né? Essa viagem disse que seria mais ou menos uma semana de duração, porque de Jerusalém a Damasco dá aproximadamente aí 240 quilômetros, e nós sabemos que eles não caminhavam, que eles não possuíam carros, como nós temos hoje, mas geralmente eram de mulas,
enfim, a cavalo, camelo, era o que tinha, ou a pé andando, né? Então ele e a sua comitiva estavam ali, já ia uma semana, né, viajando. Imagina o cansaço que eles não estavam, e aí de repente, no meio do caminho, ele é então surpreendido. E o que é mais interessante é que Jesus faz uma pergunta para ele, né? Diante de tudo isso, Jesus chama ele, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E o mais interessante é que Jesus chama ele pelo seu nome de origem, né? O seu nome hebraico, Saulo. Por que você me persegue? Como assim, né? Jesus está ali nesse momento se identificando com os cristãos, né? Quem persegue a nós, né? Quem persegue os cristãos não estão perseguindo apenas pessoas, mas estão perseguindo o próprio Cristo. Então você vê Cristo intervindo na história, né? Se apresentando então a Paulo e mostrando para ele que esses cristãos não estavam loucos ou que eles não tinham batido com a cabeça, estavam inventando um monte de mentiras, mas que as verdades do Cristo ressurreto eram realmente verdadeiras, porque estaria agora Jesus se apresentando a ele, ele sabia que Jesus Cristo tinha morrido, que ele foi crucificado, mas agora ele está ali, diante daquela cena estrondosa, se apresentando para ele e perguntando a quem ele está perseguindo, né? Por que tu me persegues? Jesus vai dizer para ele, né? Diretamente isso. E aí Saulo pergunta, quem és tu, Senhor? E aí a gente vê todo esse contexto ali que Jesus responde, né? Eu sou Jesus, a quem você persegue. E aí esse é um encontro maravilhoso, ao mesmo tempo que ele é assustador, né? Nós vemos aí Jesus se apresentando pessoalmente a Paulo. Ele não chega a Paulo e diz, vem e me segue, como ele diz aos outros discípulos, mas Paulo precisava de um chacoalhão, de um choque de realidade. Paulo precisava conhecer de verdade quem era o Cristo. E isso aconteceu nessa estrada a caminho, então, ali de Damasco. O ponto 3 ainda do tópico 1 vai colocar assim, ó, mudança de planos. Por que mudança de planos? Porque a graça salvadora de Jesus alcança Paulo, né? E aí Jesus pergunta, por que me persegues? É claro que dentro desse contexto ali, mudança de planos, porque a ideia de Paulo era chegar em Damasco cheio de orgulho, com toda a sua pompa, né? Chegando lá, entregando as cartas, olha, eu estou aqui para prender todo mundo, para matar quem não quiser parar de falar essas coisas aí. Então Paulo tinha uma ideia de chegar lá como alguém totalmente movido por sua presunção. Mas até chegar lá, Jesus vem e muda então essa história. E a forma com que Paulo entra em Damasco é completamente diferente, né? Ele entra humilhado, acredito, de cabelo em pé, né? Processando tudo o que aconteceu ali naquele caminho, porque diz que as pessoas que estavam com ele ficaram emudecidas, travadas, o que é isso que está acontecendo? E aí Paulo ainda está cego, entrando em Damasco agora, recebendo numa direção, olha, você vai em tal casa, em tal rua, que lá vou enviar alguém para falar contigo. E ele precisando ser amparado pelos seus colegas, então Paulo entra de uma forma completamente em Damasco, e completamente diferente. Todo aquele glamour que ele idealizou e que ele esperava foi por água abaixo, porque ele teve um encontro com Jesus, né? E a gente vai ver que ele foi então capturado por Cristo. Ele estava indo lá para capturar cristãos, mas nesse caminho ele mesmo foi capturado pela graça irresistível e pelo amor incrível de Jesus Cristo para com ele. Dentro desse tópico, o que é interessante nós destacarmos é refletirmos a respeito de quão cruel Paulo era. A tradução literal desse texto vai dizer que Paulo ele era feroz. Ele estava realmente irado, ele estava revoltado e ele tinha muito ódio desses cristãos. Então a gente vê Paulo nessa sua fúria sendo então transformado no encontro com Jesus. E nesse ponto aqui fica de reflexão para nós, colocarmos para os jovens, a ideia de que para Deus nada é impossível.
Às vezes nós temos alguém difícil no nosso convívio, né? Ou por mais difícil que seja a pessoa, às vezes a gente pensa naquele pior tipo de pessoa que matou muita gente, enfim, e fez várias atrocidades que muitas vezes é difícil a nossa mente humana processar a maldade dessa pessoa, mas nós devemos saber e entender que a partir do encontro com Jesus, essas pessoas são fortemente transformadas, têm uma vida redimida, restaurada. E aí, então, a partir de Jesus Cristo, eles têm uma nova história, onde compartilham o Evangelho e têm a possibilidade de alcançar muitas outras pessoas, né? Eu acho que essa deve ser a reflexão principal dentro desse ponto, né? E pensar pessoas perto de nós, né, que são difíceis e que precisam realmente ter um encontro com Jesus e serem transformados. E cabe a nós estarmos orando para que esse encontro venha a acontecer. Bom, o ponto 2 da lição fala a respeito da visita de Ananias. A lição no ponto 1 vem colocar que Ananias era um homem piedoso. E aí vem fazendo um contraste, né? Porque a lição vem dizer que ele era piedoso e também zeloso pela lei e obediente a Deus. Nós vemos também Paulo, alguém zeloso, mas completamente feroz na sua defesa de lei, né? E aí agora nós encontramos Ananias, um possível alvo de Paulo, agora sendo um agente de Deus mediante a essa transformação. E o ponto 2 fala a respeito da desconfiança de Ananias. Porque, é claro, mesmo Deus falando com Ananias em uma visão, dizendo, olha, vai a tal lugar, porque lá tem alguém assim, 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 né? E Deus fala para ele, né? Saulo, os homens levaram até Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor disse, vá à casa de Judas na rua chamada direita e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Aí eu penso assim que Ananias ouve Saulo, ele já sabe quem é, o que veio fazer a Damasco, e ele diz, Senhor, nós estamos falando da mesma pessoa? É sério mesmo, você está mandando eu ir lá me entregar para a polícia? Porque era mais ou menos isso que Ananias ia fazer, né? Ele ia lá se entregar para a polícia, mais ou menos essa ideia. Mas ele estava sendo cauteloso, ele estava temendo pela sua vida. Só que o que nós vemos na pessoa de Ananias é que, mesmo temendo por sua vida, ele foi obediente ao Senhor. E o Senhor disse quem era que estava lá e quem ele seria. E isso eu acho maravilhoso, porque Deus fala a Ananias qual era o propósito dele na vida de Saulo, e que Ananias seria um instrumento para que esse propósito começasse então aí a desabrochar. E aí no ponto 3, a lição do tópico 2 vai dizer o plano de Deus para Saulo, né? Deus desejava que Saulo usasse essa mesma paixão que ele tinha e essa devoção, esse zelo pela palavra para propagar então o seu evangelho aos gentios. Esse era o plano de Deus para Saulo, que ele deixasse essa vida, parasse de impedir o crescimento, né, desses primeiros cristãos, mas que ele se tornasse um deles também e ajudasse então nessa propagação. A Bíblia vai dizer ali o texto que Saulo estava a 3 dias de jejum. Eu não posso nem imaginar a confusão que estava a mente de Paulo tentando processar todas essas informações, todas essas verdades que agora ele via, ele acompanhava, porque Paulo via os cristãos de fora, né? Então, assim, tudo que eles faziam, o que eles falavam a respeito do Cristo, Paulo estava vendo de fora, isso como sendo loucura, como sendo um absurdo. E agora, tudo aquilo que Paulo acreditava, ouviu, destruído no encontro com Jesus. Ele é como se puxasse o tapete de Paulo e ele agora estivesse... O que vai acontecer agora? Então, Paulo está ali processando todas essas informações nesses 3 dias, e aí ele precisava de alguém que estivesse com ele, direcionando, discipulando e amparando. E aí é quando Jesus envia Ananias até ele. E o que eu acho muito interessante dentro desse tópico é que, se a gente parar para pensar, muitas vezes Deus tem colocado pessoas ao nosso lado que precisam da nossa ajuda, que precisam do nosso auxílio, sabe? Novos convertidos precisam muito da ajuda de cristãos mais experientes, que já estão
há mais tempo na caminhada cristã, porque eles precisam ser inseridos a essas novas verdades. O caminho precisa ser apresentado a eles, né? Eu acredito que Ananias pôde conversar com Paulo a respeito de muitas coisas, que o coração dele deve ter ficado em festa, ao mesmo tempo que estava com medo, mas estava alegre pela transformação que estava acontecendo e por quem Paulo seria. Né? Porque Jesus disse para Ananias quem Paulo seria. Então ele estava ali na frente dele, tendo que discipular alguém onde a trajetória ia ser incrível e aonde ele também padeceria pelo nome de Jesus, que é isso que Jesus fala no versículo 16, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Né? Então, o histórico de Paulo já estava sendo dado e Ananias estava ali agora para discipular Paulo nesse processo. Então, muitas vezes nós também, como discipuladores, Deus nos fala coisas a respeito dos discípulos, de quem está ali para nós ajudarmos e auxiliarmos. E muitas vezes a gente não dá ouvidos a Deus e acha que essa pessoa deve se virar sozinha, né? Mas que em nós haja esse senso de ajudar quem está ao nosso lado, seja ele um novo convertido ou seja ele quem está há um tempo a mais na igreja, porque sempre o compartilhar de experiências há crescimento, né? Ponto 3 dessa lição fala um novo tempo de Deus para Saulo, e aí ele vai falando a respeito dessa acolhida de Ananias, porque quando Ananias chega, ele o chama de irmão Saulo. Isso soa para Paulo como uma grande boas-vindas à família da fé. Né? Ananias não chega dizendo, e aí ô seu matador, e aí ô seu assassino, né? E aí ô pecador, mas Ananias chega dizendo, irmão Saulo, né? Convidando ele então, dando as boas-vindas para ele, a essa nova família. E ele se identifica como sendo alguém enviado por Jesus para que Paulo fosse cheio do Espírito, né? Ananias disse para ele que o próprio Jesus o enviou para que ele recebesse, então, o Espírito Santo, né? E no tópico 2 diz que abrem-se os olhos de Paulo. Então, Ananias é essa pessoa enviada, então, para através dele, através da oração dele, a visão de Paulo ser restaurada. E o mais interessante nisso, que eu acho, é que eu acredito que naquele momento ali, não só a visão física de Paulo, que diz que caiu-lhe como escamas dos olhos, não só a visão física de Paulo é restaurada, mas também a visão espiritual. Eu acredito que a transformação de conversão de Paulo naquele momento ali, ela está sendo iniciada a toda velocidade, né? E isso não só no mundo físico, mas no mundo espiritual. Agora Paulo teria conhecimento de quem são esses cristãos, quem são estes que estão por aí perturbando e revolucionando o mundo. E o ponto 3 vai dizer também ali, fortalecido no físico e no espírito. Isso é muito interessante, porque não só no espírito Paulo recebeu esse fortalecimento, que é de cair essas escamas, de então adentrar a essa conversão, de receber o Espírito Santo, e ali fala que ele foi batizado, né? Então adentrou a nova comunidade da fé, mas que ele também recebeu um alimento, ele se alimentou e revigorou as suas forças, porque ele estava em 3 dias em jejum. E a gente sabe que nessa acolhida ali em Damasco, Paulo ainda permaneceu ali por alguns dias. Eu acredito que ele teve um discipulado muito intenso ali dos irmãos, né, e recebendo tudo o quanto Deus tinha para ministrar ainda e compartilhar com ele. Paulo foi fortalecido na comunhão para o seu grande chamado que então se iniciaria a partir dali. É isso que eu aprendo, que a comunhão com os irmãos vai fortalecer o chamado individual de cada um, porque é como se nós afirmássemos o nosso irmão, sabe? Se Deus te chamou para um propósito, não fuja dele, mas entenda isso e ajude os outros irmãos que estão ao seu redor também entenderem o propósito e o chamado que Deus tem para a vida deles, né? E aí, como reflexão nesse terceiro tópico, então, fica para nós pensarmos e refletirmos qual foi a maior transformação que Jesus fez em sua vida, né? Se a lição fosse sobre a sua conversão, o que você poderia dizer e lembrar de quem você era e quem você é hoje, e ainda pensar no que Deus irá fazer
através de nós. Isso é glorioso, isso é maravilhoso. Nós termos esse encontro com Jesus que muda e altera quem nós somos mediante a graça dele. É claro que quem Saulo foi até aquele dia, tudo que ele aprendeu, seja nas instruções da lei, ou seja nas filosofias, nas matemáticas, tudo que ele aprendeu, isso não estaria sendo descartado, mas era um propósito de Deus para aquele tempo. Paulo foi alguém muito importante no contexto do Novo Testamento, porque se você for estudar depois mais sobre ele, a respeito das suas viagens, né, a consolidação de toda a igreja no primeiro século se dá graças a Paulo. E é tão significativa a contribuição de Paulo para os nossos dias que hoje, né, grande porção do evangelho que nós temos à nossa mão diz respeito às cartas de Paulo enviadas às igrejas e que verdades tão fortes e sublimes nós temos, né, ali através das escritas de Paulo e que hoje edifica tanto a nossa vida. E, portanto, acredito que uma outra questão a se pensar é valorizarmos as experiências que nós temos com Jesus, né, porque às vezes nós não buscamos ter mais experiências com Ele e a gente se acomoda, acha que já está bom, que a gente já conhece Ele o suficiente, mas na verdade não. Deus quer realizar grandes coisas através de nós e para isso nós também precisamos nos empenhar. E Paulo ficou então conhecido como o apóstolo dos gentios. E Paulo mesmo vai dizer e vai se entender, né, como sendo um apóstolo de Jesus. Porque naquela época, para você ser um apóstolo de Jesus, uma das principais características era ter tido contato com Jesus, ter visto ele fisicamente, ocularmente, ser uma testemunha ocular. E aí nós vemos Jesus então se apresentando a Paulo e aí instituindo ele, então Paulo entende que ele passa então a ser um apóstolo. É claro que mais para frente a gente vai ver também ali a necessidade, né, de Paulo na igreja de Antioquia e ele é direcionado então por Barnabé, por Pedro e a gente vê aí só o ministério de Paulo deslanchando. Bom, essas eram as dicas que eu tinha para compartilhar com você hoje. Eu espero que você tenha uma excelente aula, que Deus te abençoe e que realmente a transformação que ocorreu em Paulo seja hoje inspiradora para nós acreditarmos que existe sim solução para as pessoas, por mais difíceis e terríveis que elas sejam. A partir do momento que elas têm um encontro com Jesus, a vida delas são transformadas, assim como a minha foi e como a sua foi, e ainda a nossa vida continua sendo transformada, porque todos os dias nós temos proposto diante de nós um novo encontro com Jesus, onde Ele vem nos moldar, a apontar os nossos erros, as nossas falhas, mas não só nos apontar para criticar, mas de uma forma a nos envolver com a graça dele para que produza em nós arrependimento e a gente se torne instrumentos dele para tocar essa geração e quem sabe também futuras gerações, assim como Paulo. Que Deus te abençoe, espero que o conteúdo tenha sido relevante e que você tenha uma excelente aula e que seus alunos sejam fortemente abençoados e impactados com a história da conversão de Saulo. Que Deus abençoe. Até a próxima.